Notícia sensacional que muda muito o cenário no Oriente Médio. O Irã usou um satélite de reconhecimento chinês para monitorar bases militares americanas na região e fez isso antes mesmo dos ataques com mísseis e drones contra elas. Descobriu-se que foi justamente o satélite chinês que ajudou o Irã a mirar nas principais bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, que foram atingidas nos primeiros dias da guerra. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário, isso é muito importante para a divulgação deste episódio no YouTube. E se inscreva no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Hoje, segundo a investigação do Financial Times, foi revelado que o Irã adquiriu secretamente um satélite espião chinês fornecido ao regime islâmico. Na República, novas e poderosas capacidades para atacar bases militares americanas no Oriente Médio durante a guerra. Segundo o Financial Times, documentos militares iranianos vazados para a mídia mostram que o satélite chinês foi adquirido pelas forças aeroespaciais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica ainda no final de 2024, após o lançamento ao espaço a partir de um cosmódromo na China. Na lista de coordenadas com marcações de tempo, imagens de satélite e análise de órbita mostram que, posteriormente, comandantes militares iranianos ordenaram que o satélite monitorasse especificamente instalações militares-chave dos Estados Unidos na região. Além disso, ao rastrear a atividade do satélite, ficou claro que ele tirou fotos das bases militares dos Estados Unidos em março, antes e depois dos ataques de drones e mísseis contra esses alvos. A espaçonave T-01B, construído e lançado pela empresa chinesa Earth-I Corporation. A ideia é que assim que essa empresa coloca seu satélite em órbita a partir da China, ela imediatamente transfere esse satélite para clientes estrangeiros. Mas transfere apenas no papel, ou seja, supostamente ele pertence a outro país. E isso não é tudo. No âmbito do acordo, à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foi concedido acesso às estações terrestres comerciais, operadas pela empresa Epmossad, sediada, quem diria, em Pequim, e que fornece serviços de controle de satélites e transmissão de dados em todo o país. Possui uma rede global que cobre a Ásia, a América Latina e outras regiões. Ou seja, o satélite pertence formalmente ao Irã, mas na prática ele é totalmente controlado pelos chineses. E cito o Financial Times. O uso pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica de um satélite de fabricação chinesa durante uma guerra, na qual Teherã repetidamente lançou ataques com mísseis e drones contra seus vizinhos, provavelmente causará grande preocupação em toda a região. A China é o maior parceiro comercial dos países do Golfo Pérsico e o maior comprador do seu petróleo. E é aqui que começa a parte mais interessante. De acordo com os registros de bordo, o satélite tirou fotos da base aérea do Príncipe Sultan na Arábia Saudita nos dias 13, 14 e 15 de março. Lembro que, em 14 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que aviões americanos foram atacados nessa base. Naquela ocasião, oficialmente, 5 aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos sofreram danos graves. Ou seja, o satélite chinês monitorou a base um dia antes do ataque, no dia do ataque e no dia seguinte. Porque é difícil dizer que isso é apenas uma coincidência. Mas aconteceu que o satélite chinês ficou monitorando especificamente uma base militar durante 3 dias. E ao mesmo tempo, o Irã, por alguma razão, atacou justamente essa base, coincidentemente. Curiosamente, esse satélite não monitorou mais essa base em outros dias. O satélite chinês também monitorou a base aérea Muwafaq Salti na Jordânia e instalações localizadas próximas à base naval da 5ª Frota dos Estados Unidos em Manama, que fica no Bahrein. E também monitorou o aeroporto de Erbil, no Iraque, no mesmo período em que a Guarda Revolucionária Islâmica assumiu a responsabilidade pelos ataques a esses alvos. Entre outras áreas monitoradas por esse satélite estavam o Camp Buehring e a base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait, a base militar americana Camp Lemonnier em Djibouti e o aeroporto internacional de Duqm em Oman.
na área de monitoramento da infraestrutura civil dos países do Golfo Pérsico, entraram o porto de contêineres de Khor Fakkan e uma usina elétrica, além da estação de dessalinização de Kitfa, nos Emirados Árabes Unidos. E também a empresa Alba, no Bahrein. É uma das maiores fábricas de alumínio do mundo. E, novamente, por uma estranha coincidência, parte dessas instalações acabou sendo atacada pelo Irã. Sabe-se que o satélite TI-01B é capaz de obter imagens com resolução de cerca de meio metro, o que é comparável aos satélites comerciais de alta qualidade dos países ocidentais. E isso significa que o Irã podia facilmente distinguir no solo aviões militares, veículos de transporte e, o que é importante, mudanças na infraestrutura quando os soldados tentam, por assim dizer, camuflar determinados alvos. Ao mesmo tempo, o satélite militar mais avançado do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, NOR-3, segundo estimativas do Irã, é capaz de obter imagens com resolução de cerca de 5 metros, e aí já fica difícil distinguir alguns pequenos objetos no solo. Antes, o Irã tinha um satélite com resolução de 12 a 15 metros, e provavelmente no Pentágono estavam certos de que o Irã, muito provavelmente, ainda usava justamente esses satélites ultrapassados. Para mostrar a importância da resolução de um satélite, vou apresentar 3 imagens a vocês. A primeira: esta é uma foto de um satélite chinês com resolução de meio metro, o mesmo que o Irã usou no último mês. A segunda foto: estas já são imagens do satélite iraniano NOR-3, onde a resolução é de 5 metros. E a terceira: esta é uma foto do antigo satélite iraniano com resolução de 12 metros. É interessante que a empresa chinesa EarthEye declarou que o satélite foi destinado para uso, cito, na agricultura, monitoramento dos oceanos, gestão de emergências, controle de recursos naturais e transporte municipal. Mas isso há também uma grande questão para a inteligência americana. A questão é que, de acordo com documentos aos quais o Financial Times teve acesso, isso já aconteceu em setembro de 2024. As forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária Islâmica, responsáveis pelos programas iranianos de mísseis balísticos, drones e setor espacial, concordaram em pagar quase 40 milhões de dólares para adquirir o controle sobre o sistema de satélites. Além disso, esse acordo detalha os custos, incluindo o valor do satélite e de seu foguete lançador, o suporte técnico, a infraestrutura de dados e os serviços prestados a parceiros estrangeiros. De acordo com o acordo, a empresa Epmazat fornece à Guarda Revolucionária Islâmica o software e a rede terrestre para controlar o satélite durante todo o seu tempo de operação. Esses sistemas transmitem comandos, recebem telemetria e imagens, permitindo à Guarda Revolucionária Islâmica controlar o satélite de qualquer lugar do mundo. A questão é que, mesmo que os Estados Unidos saibam sobre esse satélite, eles não podem fazer nada, porque fisicamente o satélite e todo o controle pertencem à China e não ao Irã. O Irã, grosso modo, está apenas alugando. Por que estou destacando isso? O fato é que tanto em junho de 2025 quanto em março de 2026, os Estados Unidos e Israel atingiram principalmente com mísseis as estações terrestres de comunicação via satélite do Irã para cegar a Guarda Revolucionária Islâmica. Mas não dá simplesmente para atacar uma estação terrestre chinesa localizada em algum lugar de Pequim. Mais um detalhe. O Exército de Defesa de Israel declarou na véspera que atacou o principal centro de pesquisa da Agência Espacial Iraniana, onde são desenvolvidos satélites militares para coleta de informações de inteligência. Mas não importa quantos alvos sejam destruídos no território do Irã, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica não ficará cego, porque, como se descobriu, seus principais olhos estão mesmo em Pequim. Enquanto isso, hoje Trump se gabou dizendo que supostamente Xi Jinping lhe escreveu uma carta, na qual garante que a China de forma alguma está ajudando o Irã. Falaremos mais sobre isso na próxima edição. Aqui vou colocar reticências. Mas amigos, quero recomendar a vocês um episódio do YouTube que eu recomendaria que Donald Trump assistisse, presidente dos Estados Unidos da América, e que se chama Ele Já Pode Parar de Fingir que é Normal. Esse é um episódio do meu psicólogo favorito. Sempre recomendo esse canal do YouTube, o link está na descrição, confiram e assistam.
Lá tem uma ótima análise de como todos nós o tempo todo tentamos nos adaptar aos outros, tentamos suprimir algumas características nossas e não só isso, e assim acabamos, sabe, nos sufocando um pouco. Por isso, eu recomendo assistir esse episódio. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E amigos, não deixem de acessar, assistir e se inscrever. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.